horas. E sempre nas terças, nesse horário às 20 horas, a gente aparece por aqui no Instagram, aqui no OG Notícias. E não só nas terças, mas também nas quintas. Terças e quintas-feiras são os 2 dias da semana em que a gente aparece por aqui para trazer as entrevistas através de convidados, de convidadas e quando assuntos importantes são tratados. E hoje, terça-feira, mais um assunto relevante. A gente vai voltar a falar aqui hoje sobre esporte, um assunto que sempre aparece aqui nas nossas programações de entrevistas. Esse assunto é muito apreciado. Estamos aqui no Instagram, OG Notícias, e essa entrevista também fica no Oeste Goiano Notícias, que é o nosso canal no YouTube. A todos que nos acompanham, seja no Instagram ou no YouTube, nosso agradecimento, nossa gratidão a esses milhares que acompanham as nossas transmissões nas noites de terças e quintas. E hoje, nessa terça, como eu disse, esporte. Esporte é o nosso assunto. E a gente vai falar sobre um esporte que é destaque em Porá, que tem se destacado muito. Aqui mesmo no nosso jornalismo, aqui no Goiano, foram muitas e muitas ocasiões em que a gente noticiou competições e conquistas de poraenses nesse esporte. E que esporte é esse? É o taekwondo. O taekwondo que tem a Marta Pires aqui em Porá, uma pessoa de muita expressão. Ela é uma liderança no esporte, apaixonada pelo esporte, e ela é professora e tem por trás dela todo o projeto social, já treinou muitos alunos, já revelou muitos atletas, muitos campeões, surgiu através do trabalho da Marta. Eu convidei ela, porque era uma vontade minha de longo tempo. Convidei ela recentemente, ela aceitou ouvir, e eu fiquei feliz dela ter vindo e está aqui diante de mim. Marta, boas-vindas, minha admiração pelo seu trabalho, satisfação de ter aqui você. Vai, bate-papo, boa noite. Boa noite, Valdeci, boa noite, Oeste Goiano. Por mais essa oportunidade, né, vocês têm dado à equipe, né, a minha pessoa, de mostrar o trabalho. Já vou também me apresentar, sou a professora Marta Pires, faixa preta, segundo Dan, idealizadora responsável pelo projeto, o projeto Status, esse nome marcante aqui, Porá. Marta, você tem a vida toda, tem dor, desde quando? Bom, eu comecei no Taekwondo, eu já tinha quase 40 anos. Ah, então não foi da infância, não. Não. Na infância a gente via muito aquele filme, né, na sessão da tarde, o Karate Kid, Já né? gostava? Já gostava de arte marcial. Aí, Mas então, foi depois, então? foi depois. Já tem um tempo que você está nessa? Já tem bastante tempo. Já 2019 me formei, faixa preta, né? Faixa preta desde 2019? Desde 2019. Muito bem. É porque a gente já fez muitas notícias aqui envolvendo a Marta Pires, sempre citando a Marta como aquela que ensina, aquela que revela talentos, valoriza esses talentos, leva atletas, lutadores para as competições, tem acontecido muito. Vamos falar de tudo isso aqui agora, conversando com a Marta Pires, faixa preta de Taekwondo, e ela vai falar sobre o esporte que ela tanto aprecia. Marta, nós vamos falar de Taekwondo, que é um esporte que já revelou muitos atletas, que já levou o nome dessa nossa cidade para longe. Eu queria te perguntar como você se deparou com o esporte. Você disse que não foi na infância, mas você já era adulta quando começou. E como é que surgiu? Como é que despertou mesmo o Taekwondo em você? Então, eu já gostava de arte marcial, né? Como eu já disse. O filme Karate Kid, eu acho que ele mexeu contigo. Mexeu, né? Com a imaginação. Eu acho que a arte marcial, a luta, você tem que gostar, né? Então, assim, e eu via muito o filme, sempre, reprise, né? Tinha aqueles reprises, eu não perdia. E durante a vida, né, Valdeci, essa é a parte onde entra o Taekwondo na minha vida. Com o passar do tempo, eu desenvolvi uma alergia generalizada e de difícil controle, né? E assim, as medicações já não faziam efeito mais, né? Então, assim, foi uma fase extremamente difícil na minha vida. E eu iniciei um tratamento em 2001, né, na clínica de alergia pelo 12, e lá o meu alergista, que até aposentar, né, o Dr. William, ele foi um grande um grande apoiador, questão assim, em termos de quando a gente conversava, ele entrou com a vacina, né, na época, e sempre me falava, Marta, você tem que ajudar, né, o tratamento da alergia, 50% o médico, 50% o paciente, né? Então você tem que ajudar, você tem que praticar um esporte. Tem que praticar um esporte. Havia a necessidade de um esporte. Sim, porque ele sempre falava que a minha imunidade era muito baixa, então eu tinha que praticar o esporte para fortalecer pulmão, essas coisas, né? Então, assim, aí eu fazia umas caminhadinhas de vez em quando, né? Aí eu ia lá, não, aí eu falava, não, fazia os exames, não, né? Aí tinha algo mais. Isso, tinha que puxar mais. E aí não que ele falou para mim pro taekwondo, lógico que não, né?
E eu pensei, quer saber, eu vou pro taekwondo, né? Então, assim, Que era seja- algo da infância que eu já gostava, né? E ele falava que eu tinha que trabalhar, fazer o esporte, devido à minha imunidade ser muito baixa. Aí eu fui pesquisar, Valdeci, quais são os benefícios do taekwondo. A primeira coisa lá, ó, é subir a imunidade. Falei, então, é o taekwondo. então Uhum. você acertou. Sim, e eu falei, então, eu vou pro taekwondo. Por duas razões, então, você optou pelo taekwondo. Porque você gostava, de fato, Sim. era da infância, e porque o médico te impulsionou a isso. Muito bem. Justamente. É a Marta Pires, está aqui sendo a nossa entrevistada para falar de taekwondo. Ela que tanto dedica a esse esporte. A Marta chegou aqui hoje, acompanhada de vários alunos que estão aqui no nosso estúdio. Nossas boas-vindas também a todos vocês que acompanham a Marta Pires. Ô, Marta, e vamos entender um pouco melhor sobre esse esporte dentro de um contexto mais amplo. O taekwondo, Marta, eu quero te perguntar, ele é uma arte marcial, não é isso? Sim. E no que diferencia o taekwondo do karatê, do judô, do jiu-jitsu e outros? Eu acho que o contexto, no geral, de arte marcial, ele engloba quase que a mesma coisa, em termos da disciplina, o respeito, o domínio, o autocontrole, a honra. Então, assim, esses são os pilares da arte marcial, né? Para formar o atleta e o cidadão. A gente não forma só o atleta, a gente... Tem uma filosofia por sim, trás. tem uma filosofia. E o taekwondo, acho que diferenciado dos demais, eu posso falar do taekwondo porque é a arte que eu conheço, ele é o esporte que usa mais perna, né, 70% perna, 30% braço, né, mão, soco, né? Então, mas eu acho que a filosofia de vida das artes marciais, independente, jiu-jitsu, karatê, outras modalidades dentro da arte marcial, eu acho que tudo abrange o mesmo contexto, que é a disciplina, a cortesia, o respeito, o domínio, o autocontrole, a perseverança. Então, o taekwondo usa mais pernas. Pernas. É o chute. É o chute. Para atingir o tronco. Sim, para atingir o tronco, cabeça. O tronco. E aí a pontuação é mediante os acertos, alvejar né? o tronco, isso, o corpo do oponente. Isso. Uhum. Mas o karatê também usa muito as pernas. Usa. E o judô é diferente. O judô é aquela luta de contato corporal, né? Contato Isso, corporal. Ô, Marta, e falando de lutas, a capoeira não é uma arte marcial. Parece que já é uma outra filosofia. Eu acho que a capoeira é arte marcial. Sim. Sim, é uma arte marcial também. Estamos falando de esporte, estamos falando de taekwondo, mas citando também um pouquinho aqui para entender, né? Para entender sobre o karatê, o jiu-jitsu, o judô, capoeira, enfim, são várias lutas. Ô, Márcia, quem adere a um tipo de luta, no caso do taekwondo, jamais vai para o karatê ou o judô? É sempre assim? Faz opção exclusiva? É isso? Não. Tem atleta que luta em diferentes modalidades? Sim, tem. Mas não é seu caso, você é do taekwondo. Não, é taekwondo. O meu é taekwondo. Mas acontece, sim, do aluno migrar ou fazer dois esportes. Né? Assim, é normal. Muito bem. Marta, nós vamos aqui interromper um pouquinho para falar que essa transmissão conta com apoios. Nós temos aqui conosco, nessa transmissão, sempre nas terças e quintas, nós contamos com o apoio do Baratão Shopping, que é o campeão de preços baixos. O Baratão é o maior, é o melhor, é ágil para atender em Porá,
atender quem mora dentro da cidade, até pelo WhatsApp. Sim, quem mora dentro de Porá, em algum bairro, pode comprar pelo WhatsApp. Para isso ele tecla 649-8154-1495. O Baratão é o campeão de preços baixos. Essa transmissão é com a Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa trabalha na regularização ambiental. Quem precisa de documentos na área de meio ambiente, procura a Bioenge. Bioenge Soluções Ambientais. É a empresa da Maiara e do Endel. E o contato deles é o 649-9623-5621. Nossas transmissões contam com Posto Rede Parceirão, é aquele que tem o combustível que leva mais longe e pelo menor preço. O Posto Rede Parceirão tem 2 endereços para atender. Ali em Zelândia, nas margens da GO 060, e também em Porá, no Posto Real. Já que o Posto Real aqui em Porá também faz parte da Rede Parceirão. E Parceirão é a sua casa nas rodovias. Temos conosco aqui, no apoio, Laboratório Bioanálise, é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Porá, na Avenida Pará 365. Tem também serviço de coleta fora de Porá. O Bioanálise faz coleta em Porá, mas faz coleta também em Aurinópolis, em Jabaci e em Piranhas. Seguimos aqui, do nosso lado, a Marta Pires, que é destaque em Porá no Taekwondo. Agora, Marta, vamos dar uma geral na história desse esporte em Porá. Qual é o histórico do Taekwondo em Porá, Marta? Conte um pouco aí o que você sabe sobre o Taekwondo ao longo dos anos em Porá, até antes de você, porque vai ser essa história de hoje. Vem da década de 90, né? Quem trouxe o Taekwondo para Iporá, o grão-mestre Vanderlan, que inclusive eu quero... Parece que mora hoje em Caiapônia. Caiapônia, né? Mas deixou um grande legado, né? Aqui ainda tem ainda a equipe aqui em Porá, né? Que está a todo vapor. E eu gostaria até, Valdeci, de parabenizar o grão-mestre Vanderlan. Muito respeitado ele, sim, eu conheço. Sim, e ele pegou a graduação de 8º Dan, né? Então, assim, é uma conquista, um marco. 8º Dan faixa preta, é um grau elevadíssimo. Elevadíssimo. Poucos chegam a esse nível. Poucos. Você está no 2º Dan. Segundo, estou caminhando. E ele é 8º. Estou gateando ainda no Taekwondo, tem muito que aprender ainda. Mas já é faixa preta, né? Porque essa coisa é de sequência de faixas, sim, né? Sim, sim, tudo tem... Faixa branca, aí vem branca, amarela, cinza, azul. Amarelo, laranja, verde, verde claro, verde escuro. E até chegar... Continue contando para nós sobre o que você sente da história do Taekwondo em Porá. Então, é algo assim tão interessante. O grão-mestre Vanderlan, ele é o percussor, né? Ele trouxe o Taekwondo para Iporá. E esses dias eu tive a oportunidade de perguntar para ele como que o Taekwondo chegou na vida dele, né? Qual que é a história de vida, né, dele dentro do Taekwondo. E eu achei interessante, ele fala com tanta precisão, com nomes e datas, né, assim, quando ele vai contar a história dele, da forma que ele trouxe o Taekwondo, né, os projetos sociais, até, inclusive, ele trouxe o Taekwondo para Iporá em setembro de 1990. Ele teve um projeto social ali na paróquia, no salão paroquial, né, ele dava uns treinos ali, um projeto social. Eu lembro dessa época, né, na década de 90. Não praticava, né? Mas lembro. Lembro, já ia lá, eu já... Às vezes a gente ia alguma coisa na igreja, sempre parava ali, né, porque o salão paroquial ali, né, a gente ia, assistia. E, então, assim, era algo muito bonito. Então, assim, eu acho que já a paixão pelo Taekwondo já começou aí, né, a gente via, né, eles treinando. Então, assim, a história de vida dele dentro do Taekwondo, dentro do esporte, é algo riquíssimo, né? Ele é uma pessoa... até do atletismo. Né? E, sim, então, assim, se esses atletas, né, que hoje estão me acompanhando, tanto da minha equipe quanto de outras equipes, devemos muito ao grão-mestre Vanderlan. É o pioneiro. E além dele, Marta, outros também foram e estão aí na atividade e foram, né? Conta para nós de outros. Sim, tem. O mestre Magno, né? Que Magno é muito importante. Que é da Associação Vanderlan. Tem a professora Bruna, né? Também. Que é
projeto lá no Israel de Amorim. Então, assim, o Taekwondo Iporá, ele abriu o leque, né? E hoje são 3 lideranças mulheres aqui em Iporá. Você, Então, a Bruna... a Bruna e a professora Keila, lá do Keila. Uhum. 3 mulheres Sim, à frente do Taekwondo. à frente. E é um esporte muito praticado pelas mulheres. Sim, demais. Não poderia também deixar de ressaltar também a grão-mestre Mivilda, né? Também que é filha de Iporá, que é a primeira grão-mestre mulher, né? Hoje Então, está fora de Iporá. mora em Goiânia, mas Mora em ela tem Goiânia. familiar aqui, a gente tem um contato, a gente conversa. Então, assim, a grão-mestre Mivilda, né, ela abriu espaço para as mulheres, né? O grão-mestre Vanderlan, ele trouxe o taekwondo e a mestre Mivilda, né, ela abriu espaço para as mulheres. Então, assim, hoje, eu falo por mim, dentro da modalidade, nós, mulheres, não temos aquela rejeição, porque é um esporte dominado por homens, né? Mas eu falo por mim, eu não sinto essa rejeição Não ali dentro do tem. esporte, por ser um esporte dominado por homens, muito pelo contrário, né? Aquela aceitação, né? Da mulher mesmo estar à frente. Não né? tem discriminação, né, De Marta? forma alguma. E mulher compete com mulher, homem compete com homem, é sim, isso mesmo, sim, né? Marta, e é um esporte que traz riscos ou não? Assim, tem perigo? É uma luta de contato, de combate. E você vai atingir o corpo do oponente. Tem risco de contusão? Como é que é isso? E eu pergunto também se vocês têm alguma proteção no corpo para poder, de repente, impedir um ataque mais violento do oponente. Eu acho que todo esporte ele tem seus riscos, né? O taekwondo, às vezes, quando a pessoa não conhece, acha que ele é um esporte violento, ele não é um esporte violento, ele é um esporte, né, nas lutas, a gente treina com técnicas, né? Então, já por isso mesmo que a Federação Goiana de Taekwondo, ele sempre dá um curso de qualificação, né, para nós, professores, líderes de equipe. Então, assim, como qualquer esporte, ele tem seus riscos, né? Porém, os meninos, quando vão lutar, né, nos campeonatos, até mesmo nos treinos, tem um colete, né, tronco, proteção cabeça, proteção nos dentes. Nos dentes. Então tem proteção no tronco, cabeça, dentes. Dente e genitália. Tem as proteções. Genitália, para o homem e para a mulher. Sim, sim. Então não tem risco. Assim, o risco mínimo. Mínimo. Eu já tem bastante tempo que eu estou no taekwondo, eu nunca vi, né, assim, mais um grave. atleta grave. Né? Tem nocaute, essas coisas, mas não do atleta. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento assim, do atleta ter problemas de saúde devido... E o taekwondo é um esporte, é uma luta em pé, né, Marta? Caiu, perdeu ponto. Você caiu, perdeu ponto. Não vai ter uma sequência de golpes ao ponto de machucar. Há um árbitro, sim, há um árbitro, há um regulamento, sim, que não tem uma sequência de golpes aí, igual uma luta livre, que é uma coisa brutal, né? Tem regras. A luta livre é uma coisa brutal, né? Nada disso. Ele tem regras. Ele tem regras. Sim, tem regras. É isso aí, Marta Pires, do Taekwondo, sendo aqui hoje a nossa entrevistada para falar desse esporte que é moda aqui em Iporá. Marta, quantos atletas você imagina que existem em Iporá do Taekwondo? Um cálculo aproximado. Eu vou calcular baseado no meu projeto, porque eu tenho o projeto que é sede lá no Colégio Elias, né, que atende uns 180 atletas. 180 só no Colégio Elias. No seu projeto. Isso, só na sede lá do Colégio Elias. A Spartacus, a sede hoje que no Colégio usa Elias. a quadra coberta de lá. Isso. E também tenho o projeto também na Escola Jorge Celino, que é um projeto menor. E eu também presto serviço no CPMG, né? Então, vou basear pelos meus. Deve ter uns 600 atletas hoje. Iporá. Nas 500, outras. 500, 600 atletas. A palavra academia, Marta, ela é apropriada para poder identificar um local de treinamento? Sim, academia. Porque vocês falam muito em projeto. Sim. Mas aí, a palavra... Em Porá tem as academias também. Tem, sim. Aí implica no pagamento da mensalidade e tal. Eu quero te perguntar também como é que funciona isso. Vocês estão falando muito em projeto. Mas você é uma funcionária do Estado, do Poder Público? Como é que é a sua... No momento, eu estou contratada pelo Estado.
Você contratou o Estado para essa finalidade. Para essa finalidade. E trabalha no Colégio Elias. Aí eu ministro o treino no Colégio Elias, no Jorcelino e CPMG. Não é uma efetivada, é um contrato. É um contrato. E você tem sido sempre assim? Desde 2022. E quem treina com você é gratuitamente, porque já que você Sim, já não que há mensalidade. Você não é uma academia, você não é uma empresa, você é Não. uma servidora pública. Sim. E quem aproxima da Marta para treinar, treina gratuitamente. Aprende o esporte gratuitamente. De forma gratuita. Inclusive, eu quero até ressaltar o projeto Construindo Campeões, que é um programa do governo que hoje atende não somente a minha equipe aqui em Porá. O projeto atende, né, as outras equipes, né, os outros projetos, na qual o governo, o Estado, através do projeto Construindo Campeões, ele fornece o dobô, né, que é a vestimenta para os atletas. Chama dobô. Dobô. Material de treinamento, né, as proteções dos atletas também eles fornecem, eles têm muita cautela, né, a questão da segurança do atleta. O tatame, fornece o tatame. Então, assim, eles têm nos atendido de forma, sempre que a gente solicita pedidos de material, eles estão sempre nos atendendo. Algo que eu acho muito interessante. O projeto do governo, ele não somente atende a equipe, ele também qualifica o professor. Esse ano já... Significa que vocês esporadicamente vão a Goiânia para Sim, algum para curso? cursos de qualificação, capacitação. O Estado fornece isso para o professor. Né? Então, isso é muito importante. O quanto a equipe ela se fortaleceu, ela cresceu através desse apoio do projeto Construindo Campeões do governo do Estado. E, com isso, os resultados chegaram. Né? O projeto... Porque, assim, Valdeci, eu já tinha esse projeto. E, então, assim, quando o projeto Construindo Campeões colocou o taekwondo do Estado como parceria também, uma das artes marciais, né, para apoiar o taekwondo, todos nós do Estado, professores que hoje estão contratados, né, passou por um processo seletivo. Né? Então, e com isso, eu sempre falava que se a gente desse certo do projeto, do programa, atender a Spartacus, eu faria de tudo para que eu buscasse qualificação. Por quê? Mas antes, o meu projeto era um projeto social, mas a gente também não tinha verba para ir para Goiânia, porque a federação ela sempre deu esses cursos de qualificação, mas muitas vezes a gente não tinha condições de ir em Goiânia a gastos. Né? Então, a gente sempre ficava para trás. Agora, né? O Estado encampou isso. O Estado abraçou isso aí. Né? E ele além dela atender, né, a equipe, atender os atletas de forma muito responsável. Remunera quem ensina. Fornece os equipamentos de segurança. Sim, e dá curso de qualificação. Os cursos de qualificação é algo surreal. Assim, eu particularmente, eu nunca tinha visto, né, assim, dessa forma, assim, o quanto eles têm o cuidado, sabe, de qualificar o professor para que o professor possa atender a equipe, porque o taekwondo, ele vive em constante mudança, e você tem que estar atualizando. Então, antes do programa Construindo Campeões, eu não buscava essas atualizações, porque eu não tinha condições de ir a Goiânia. Agora o Estado encampou, abraçou Sim. a causa e você é possível. Você falou aí antes, Marta, que tem outras duas mulheres que também estão à frente de grupos de taekwondo. É só você que é contratado do Estado ou tem mais pessoas no Estado? Tem mais. Aqui em Porá tem mais. Tem as duas que você as citou? As duas não. As duas, somos duas que estamos no momento contratadas pelo Estado. A outra professora, o projeto atende, o programa do governo atende o projeto dela, mas ela ainda não está contratada, né? Eu acho que vai sair um processo ali. Sim. Muito bem. Ô, Marta, agora é o seguinte, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o projeto social em si, que é o que você tanto gosta. Mas eu quero antes te perguntar assim, quem não está afim de frequentar o projeto social e quer frequentar uma academia mesmo, quais são as alternativas em Iporá que tem de academias para poder a pessoa ir lá aprender essa luta?
Você diz academia particular? Particular. Odessi, eu tive conhecimento, um tempo atrás, de um professor que estava dando aula particular, mas eu não sei se ele está dando ainda, né? Mas é particular, não faz parte do programa do governo, né? Porque o Sim. governo é social, né? Não pode ser cobrado mensalidade e nem nada, né? A equipe já é atendida pelo Estado. Então, assim, tem esse rapaz que é ele? faixa preta, era o Hugo Paulo, né? Hugo Paulo. Isso, Tá. assim, um rapaz bem... Só ele que você ouviu falar. Então, Sim. a maioria das opções, para quem quiser o taekwondo, é mesmo na área pública, pelo Sim, que eu área estou pública. entendendo, né? Isso, E é isso. gratuito. O bom é Gratuita, isso, não paga nada. Agora, eu vou te ouvir sobre o projeto social da equipe Sparcos. Vocês estão lá no Colégio Elias, tem ali uma bela quadra coberta, um espaço bacana para vocês. Fale sobre o projeto agora. É só para o aluno do colégio? Certamente não, né, Márcia? Explique aí. Então, o nosso projeto, ele é aberto a toda a comunidade de Iporá, não somente para os alunos do colégio. Foi algo que o Fernando, né, o diretor do colégio, na época eu questionei com ele se poderia ser aberto ou seria só para os alunos, quando eu levei o projeto lá para ele, né, para a gente ver se implantava o projeto ali na quadra. E ele foi bem, assim, é uma pessoa muito sábia, né? Ele falou, não, pode ser aberto à comunidade, sim. Então, assim, ali a gente atende atletas de todas as escolas, né? Inclusive aqui tem atletas, né, de cada um de uma escola diferente. Tudo porém, ali treina no Colégio Elias. Treina. Todos os dias da semana, fala aí da rotina de vocês. Então, na Escola Municipal Jorcelino, segunda e terça, às 19 horas. No Colégio Elias, que já é um grupo maior, né, que eu atendo um maior número de atletas, quarta, quinta e sexta-feira. Quarta, a partir das 18h30, com o Taekwondo Kid, e às 19h30, a partir das 19h30, com os maiores. Na sexta-feira, o treino é às 19 horas, tanto para os maiores quanto para o Taekwondo Kid. Por que eu fiz isso? Uma forma, Valdeci, de interagir as crianças com os maiores. Por quê? Porque essas crianças, eles viajam, vão para os campeonatos, estão ali no mesmo ônibus, ou vai para a Copa Construindo Campeões, que convive 3 dias ali com os atletas, para que essa interação da sexta-feira ser o mesmo horário, para que eles interajam entre si, se conheçam, né? Porque eu preocupo muito com isso, porque assim, as crianças para eles não sentir desconfortável estar viajando com pessoas estranhas, porque nós levamos, Valdeci, crianças de 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, sem acompanhamento, sem o acompanhamento dos pais. Então a responsabilidade fica por sua conta. Fica por minha conta e conta das mães que me acompanham. Eu tenho uma equipe forte de mães. Algumas mães acompanham e zelam não só dos filhos delas, mas de outros. Dos outros. Eu sempre falo. Não tem tido problemas? Nunca teve, nunca. Inclusive, tem vezes que elas dando até comigo, né? Tipo, porque aí elas viram técnica lá da arquibancada, né? Então, muitas vezes, né? Nem não é os filhos delas que estavam lutando, se elas achar que teve algo de errado, né? E elas vêm me questionar, defender os filhos da mãe que ficou. Então, mais assim, do que torcer, ali orientar, isso, e exigir, cobrar o resultado. Porque eu como a líder, né, eu não gosto de usar essa palavra, mas, assim, por estar na frente, muitas vezes, porque não somente eu sou líder. Ali, quem está comigo é uma liderança, porque eu sempre falo que nós somos uma equipe, não é uma eu-equipe, nós somos equipe. Então, assim, nós somos a liderança. Eu acho que por isso esse é o divisor de água da equipe. Então, quando o atleta lutou, o que ele ganhou, essas mães vão vibrar, acolher esses atletas, abraçar e tal. Por quê? Porque eu acolho ali, mas eu entrego para elas, porque eu já tenho outro atleta que vai lutar. Né? Então, quando eles ganham, elas celebram junto com eles, parabeniza, mas quando perde, elas também viram psicóloga deles. Né? Então, elas que acalentam, elas que conversam, elas que... Né? Então, assim, dá o apoio. Né? Muitas vezes o atleta vem chorando. Então, assim, elas que acolhem ali. Então, assim, eu vejo esse amor também que elas têm
pelos filhos das mães que estão ficando. E as mães que estão ficando, elas sempre confiam. Eu sempre falo, vocês são os olhos das mães que não foram. Né? Não foram. Assim, adotam ali momentaneamente as crianças que vão para competições. A Marta Pires está sendo aqui hoje a nossa entrevistada. E o projeto Taekwondo é aqui assunto. Ô, Marta, e vocês estão lá no Colégio Elias e também lá no Jardim Monte Alto, não é isso? São dois locais de Parque das Estrelas? Monte Alto. É o Monte Alto. Isso. Tá, e aí, tem sempre vaga, está lotado, tem sempre o espaço aberto, como é que é? Como o projeto é um projeto social, ele está sempre aberto, né? A quem nos procura. Por quê? Certamente ilimitado o número, tem sempre vaga. Tem sempre vaga. Ali é igual coração de mãe, sempre cabe mais uma. Algo que eu queria falar, e eu acho bem interessante, muitas vezes, Valdeci, mães me procuram falando que o filho está fazendo tratamento, acompanhamento com psicólogo, indicou o esporte, né? E tem psicólogo que fala, não, leva, né, no taekwondo, né, e tal. Por quê? Porque lá a gente trabalha a questão do acolhimento também, né? Então, assim, muitas vezes as mães buscam no professor, né, buscam em mim aquilo que elas acham, né, que vai ser ponto positivo para o filho estar participando ali. E não há nada melhor que quando a criança vai e aí a mãe fala. Tem a questão da timidez também, que nós somos procurados muito, porque o filho, a filha é tímida, então quer interagir ali. E é muito bom quando a gente vê testemunho de mães falando que o filho melhorou a questão. Esse esporte contribui para demais, de forma positiva na vida de cada um. Acabar com a timidez. Sim, também, sim. Questão até mesmo questão de depressão, a gente acolhe criança com TDAH, então assim, e a gente vê muitas vezes os pais, as mães chegam na gente ou manda mensagem falando o quanto o filho melhorou, né? Então assim, o quanto o esporte, o quanto o taekwondo foi importante, mas algo que ele sempre fala assim, a acolhida, a forma que minha filha foi acolhida ali fez a diferença na vida dele, então ele sentiu vontade de voltar. Muito bem. Nossa transmissão aqui na noite de terça-feira tem apoios. Nós contamos com o Laboratório Bioanálise, que é aquele laboratório que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E além de Iporá, o Bioanálise é o laboratório que faz coletas também em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Posto Rede Parceirão é sua casa nas rodovias. E por aí tem 2 endereços de Posto Rede Parceirão. Tem ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Parceirão é sua casa nas rodovias. Temos aqui conosco, nas nossas transmissões, o apoio da Bioenge. A Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa da Maiara e do Endel, esses dois são experts de meio ambiente. E quem precisa aqui na região de documentação na área de meio ambiente, procura sempre a Bioenge. Sim, procura a Bioenge Soluções Ambientais. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. É o maior, melhor e é ágil para quem atender você que mora dentro da cidade. Quem mora em algum bairro de Iporá pode comprar pelo WhatsApp. Para isso o pessoal já aprendeu a memorizar aí, teclar 649-8154-1495. O Baratão é o campeão de preços baixos. Seguimos aqui, tendo do nosso lado a Marta Pires. E Taekwondo é o nosso assunto. Ô, Marta, vamos rememorar agora. A gente sabe que eu mesmo já noticiei aqui, sempre estou noticiando, vitórias. Vocês viajam, vocês vão para as competições e vocês trazem medalhas, muitas medalhas. E eu quero te ouvir agora sobre as suas conquistas pessoais que você já teve e de todos de Iporá, que você puder lembrar aí, os destaques do nosso Taekwondo de Iporá. Nossa. A minha grande conquista, porque eu não fui competidora, né? A minha grande conquista é a Spartacus. A equipe toda, né? É a equipe porque tem toda. uma competição por equipe também, né? Tem. Às vezes venceu como equipe. Por e equipe, tem a isso. vitória individual. Tem a vitória, sim. Nós, quando nós vamos para campeonatos,
igual dia 30 e 31 de maio, é a seletiva para o brasileiro, né? Uhum. E a gente leva os nossos atletas, assim como todas as equipes levam seus atletas. Então, lá na competição, a pontuação, né? Medalha de ouro, 7 pontos, prata, 5 pontos, bronze, 3 pontos, né? E final da competição, ali é somado as pontuações e, como eu te falei, devido ao apoio, né, do projeto Construindo Campeões, a equipe se fortaleceu. Por quê? Porque hoje esses atletas lutam com segurança, treinam com segurança, né, devido às proteções, é um tatame bom, as proteções, né, que eles têm. Então, assim, teve como exigir mais dos atletas nos treinamentos. E com isso trouxe resultado. Aí, em 2023, a gente já foi para o pódio, né? Os melhores do ano, no final de 2023. 2024, também. 2025, 2024 ficamos em segundo lugar, 2025 ficamos em terceiro lugar, como a terceira melhor equipe do estado, né? Então, o resumo do ano. E na seletiva, que é as seletivas que tem né, as vitórias por equipes, né, que você, né, sempre divulga aí para nós, com a gente, né, como também divulga das outras equipes também, isso é muito importante. A gente, nas seletivas, são por pontuações. Né, devido, soma a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze, e ali. Então, na seletiva, eu não lembro do ano passado qual foi a nossa colocação. Eu acho que foi segundo lugar. Segundo lugar. Agora tem os destaques individuais, né, Marta? Tem. Eu queria que você falasse um pouquinho dos destaques de Iporá individuais, homens e mulheres, que você tem admiração aí, atletas de Iporá, lutadores de Iporá, que já obtiveram grandes resultados. A gente sempre ouvia, assim, ouvi muito falar, inclusive fui até aluna dele, né, o Márcio Souza, né, que trouxe também, né, grandes conquistas para Iporá. Hugo Paulo, né, também. Acho que o Geraldo Neto também. O Geraldo Neto, sim, ele era competidor. E, porém, esses meninos de hoje deu continuidade ao legado, né, desses lá atrás. Então, assim, estou falando desses, mas tem vários outros. O Pegavoo, né, parece, ele era competidor. Tem aquele que faleceu, né, o Weber Capeta. Então, assim... Iporá destaca, né, Não, Márcia? Iporá é berço, né, berço de talentos, né, dentro da modalidade taekwondo. E vocês já viajaram aí para alguns estados do Brasil? Já. Dá um exemplo aí de grandes competições que vocês participaram. Competição brasileira Rio de Janeiro, 2018, brasileiro no Rio de Janeiro, 2023, Fortaleza, 2025, Aracaju. E Goiânia foram inúmeras competições, né? Todo ano, Goiânia. Ô, Marta, você inclusive, para ir para fora do estado, tem que passar pela seletiva goiana. Seletiva, né? Isso. Marta, você falou bem aí que o estado está bancando a conta. Bacana demais, o governo Caiado está bancando, dentro de uma escola estadual, que tudo isso está acontecendo, de 2 escolas, né? Agora, você depende também da prefeitura, ou o estado é suficiente para bancar, ou tem outros que te apoiam? Como é que é isso? Para o programa, o Projeto Construindo Campeões, ser implantado no município, precisa da contrapartida do município, da gestão pública. E como Sem essa contrapartida, não tem como, né? Assim, por quê? Porque a contrapartida é o quê? Porque, assim, muitas vezes, e olha que eu te falo muitas, nós precisamos do apoio do município. Por quê? Porque nós participamos dos campeonatos, das seletivas em Goiânia, nós participamos do campeonato em Jataí, nós participamos do campeonato em Córrego do Ouro, nós participamos do campeonato de Diorama. E quem é que fornece, né, o ônibus? Porque então, o município. No transporte que o governo de Goiás, às vezes, não atende bem. Atende, mas, porém, muitas vezes, como é campeonato mais próximo,
Aí tem que Aí ser o tem que ser o município. município. Sim, o município. E tem tido apoio, Marta? Tem tido Tem tido apoio, apoio. tem. Graças a Deus, a equipe ela tem. Porque eu sempre falo, eu sempre gosto de ressaltar, Valdeci, porque assim, ó, não adianta os atletas treinar, a gente se desdobrar, eles se desdobrarem nos treinos. A vida deles também, dentro do esporte, é uma vida de renúncia. Né? A minha vida, muitas vezes, também é uma vida de renúncia, para estar treinando os meninos, para em busca de levar o nome de Iporá através do esporte. Então, assim, se não fosse o município atender, quando a gente solicita ônibus através de ofícios, seria impossível, a gente só iria treinar. Seria impossível da participação nos campeonatos. Então, nós, sim, estamos tendo, sim, um apoio do município, sim, da gestão pública, sim. Ficou claro, então, que sempre nas competições maiores em Goiânia, o apoio do governo de Goiás, mas em competições aqui na região, às vezes o apoio tem vindo aí do poder público municipal. Satisfeito de ouvir a Márcia relatar isso. Nós estamos com uma transmissão aqui, com o apoio do Baratão Shopping, da BioEng Soluções Ambientais, de Posto Rei de Parceirão e do Laboratório Bioanálise. E a gente vai partir aqui para o final desse nosso bate-papo com a Marta, que explicou muita coisa aí sobre o Taekwondo em Iporá. E o bonito de tudo isso, Marta, o que destacou mais aqui foi o projeto social realmente, porque quem quiser treinar o Taekwondo em Iporá, não precisa pagar nada. Não paga nada. E ela acabou de dizer aqui que está aberto, tem sempre vagas, a quadra de esportes do Colégio Elias é muito grande. Sim, é ampla, cabe é grande, muita gente lá. E você está também lá no Jardim Monte Alto. Lá no Monte Alto é na escola. Na escola Jorcelino. Na escola Jorcelino. Sim. Então, isso foi bonito de ouvir você aqui. E quem quiser estar nos ouvindo, ficou interessado no Taekwondo, é só venha aparecer conhecer por essa lá, arte. se inscreva, né? Sim. E já começa no mesmo Sim. instante. Sim. Ô, Marta, para concluir aqui, uma outra questão também, assim, que você falou bem no começo do nosso bate-papo, que é mais do que esporte, é uma filosofia. Isso. É aprimorar o ser humano para formar, não só o atleta, para formar o ser humano. Então, eu fico imaginando que tem uma hora lá que para os treinamentos e vai fazer um bate-papo nesse sentido. Como é que é isso? Sim. A questão da filosofia a gente já coloca em prática durante os treinos. Durante os treinos também, mas tem esse bate-papo. Os meninos que estão aqui sabem, né? Muitas vezes a gente reúne ali para estar, né, colocando a filosofia, a questão da disciplina, a questão do respeito. Também não deixo de falar nos grupos, principalmente quando tem campeonatos. Né? Eles estão aqui, eles sabem. Eu sempre falo para eles, lutar com honra, com honestidade. Né? Então, assim eles vão me representar. Então, assim, a questão dos meninos já a gente colocar o respeito em prática ali durante os treinos, para eles isso é tão, né, comum, que a questão do atleta respeitar o outro atleta, chegar da taekwondo, referenciar, isso, né? O atleta ele cumprimenta antes da luta, sim, cumprimenta, e no final da luta, sim, independente do resultado. Independente do resultado. Respeito ao adversário. Respeito ao adversário. Eu sempre falo para eles, nunca subestime o seu adversário, porque ele pode te surpreender. Então, assim, não tem luta ganha antes do segundo round. Só depois que terminou, né, o segundo round que a gente sabe quem. Então, assim, eu sempre falo isso para eles. Né? Então, assim, humilde na vitória e paciente na derrota. Porque a gente vai em busca da vitória, mas às vezes alguém tem que ganhar, às vezes não é nós. Né? Humilde na vitória e paciente na derrota. É bonito ouvir isso. Ô, Marta, e se tem toda uma filosofia, eu fico aqui imaginando, vocês estão trabalhando muito com alunos. Se o aluno tiver com nota ruim e tal, eu imagino que ele não vai ser estimulado a treinar, não, né? Não. Inclusive, para estar treinando o taekwondo, tem que ter frequência, né, na escoa, e nota boa, né? E a questão do respeito. Vou contar um fato que eu fiquei muito feliz. Aconteceu um tempo atrás, que teve um trabalho na escola, OAB na escola, né? Acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás. E uma advogada, teve esse trabalho nas escolas, e uma advogada me mandou mensagem parabenizando, né, porque ela viu um diferencial de alguns alunos, a questão do respeito, né, a postura, né, daquelas, eu ia falar atletas, né, daqueles alunos.
E ela foi procurar saber, né? São os alunos, né, do Taekwondo, né, aqui do Colégio Elias. Notou que os do Taekwondo tinham um comportamento melhor. Melhor, diferente, né? E aí os alunos da Marta. Né? Eu fiquei muito feliz, porque é assim que eu quero ser representada, né? Muito bom. E aí ela parabenizando, fala, Marta, a postura, a educação, a disciplina é diferenciado. Né? Então, assim, Parabéns, isso é importante. Marta. Parabéns, Marta, pelo seu trabalho no Taekwondo de Iporá. Eu queria muito ter você aqui, hoje eu tive você aqui para explicar tudo e a gente entendeu bem que essa filosofia aí, mais do que esporte, é uma filosofia que você continue aí tendo muita energia para tocar para frente esse trabalho. Eu finalizo, mas deixando você à vontade aí, alguma coisa que eu não tenha te perguntado, que você queira enfatizar, fique à vontade. Então, eu quero agradecer pelo convite. Você, a sua equipe, ela tem mostrado o esporte no geral, né, na nossa cidade. Eu ficava muito triste, sabe, Valdeci, quando a gente via aquelas matérias onde estava só as iniciais da criança envolvida em coisas erradas. Aquilo me doía. Aí, gente, o quanto é importante a pessoa envolver no esporte e ter o nome completo, né, da criança, do adolescente, do jovem, ali trazendo conquistas para Iporá, não somente a sigla, né, não somente as iniciais do nome, né, então aquilo me doía. Né, então, assim, o quanto o esporte tem transformado vidas, questão da disciplina, do respeito, e a gente ouve muito testemunho de mães, pais, que têm falado para a gente o quanto o filho melhorou dentro de casa. Eu tenho um aluno que já tem uns 8 anos que ele está comigo. Ele sempre falava assim que a mãe dele brigava com ele porque ele ia para o taekwondo. Né? E a mãe dele brigava, achava que não era certo. Aí ele fala assim que hoje a mãe dele briga com ele quando ele não vai. Né? Então, assim, dando com ele, você não vai, né? Não vai treinar, não, né? Então, por quê? Porque viu que... Ela viu a transformação dele dentro de casa. Né? E eu acredito, Valdeci, que se podemos fazer algo de bom para a nossa sociedade, para que tenhamos cidadão de bem no futuro, que comecemos pelas nossas crianças hoje. E eu acredito que esse começo também é através do esporte. Família, religião e o esporte. Então, se podemos fazer algo de bom para que tenhamos cidadão de bem no futuro, vamos começar pelas nossas crianças. Sim, vamos começar pelas nossas crianças. Valeu demais, Marta. Marta, e quem quiser entrar em contato com você, o colégio, se você quiser deixar aí um contato de vocês para aproximar mais com a comunidade. Eu convido a comunidade a vir conhecer o projeto Spartacus, ver qual que é a nossa ideologia, a nossa filosofia de vida ali dentro. Vocês estão no Instagram? Né? Estamos no Instagram, professora Marta Pires. Tem a equipe Spartacus também, é só digitar lá, já aparece. E eu posso deixar o meu contato, telefone? Para quem quiser entrar em contato, pode me chamar no WhatsApp, 64 984 54 4373, ou procurar a secretaria do Colégio Elias, que o diretor, o pessoal lá, eles também fornecem informações. Muito bem. Marta, obrigado por você ter vindo, bom demais te ouvir. Ficamos felizes porque o esporte foi destacado aqui hoje. É sempre assim, gente, a gente trata de assuntos importantes aqui. A gente até costuma dizer aqui, Marta, o seguinte, que a gente traz aqui pessoas importantes para falar de assuntos interessantes. E assim foi hoje, terça, e assim será na quinta. Teremos aqui uma outra pessoa a ser entrevistada. Marta, a gente termina aqui os nossos bate-papos, sempre deixando uma lembrancinha, um presentinho para quem é que vem. No caso, para você hoje, um livro de nossa autoria com dedicatória. Tá aí, Marta, obrigado. Valeu, gente. A gente estará aqui na quinta-feira com mais uma entrevista. Até lá, até quinta, portanto, um abraço a todos.